Irmãos, eu quero fazer um exercício com cada um de vocês neste momento. Eu queria que vocês, cada irmãozinho que está aqui presente, a técnica também, o pessoal da transmissão, todo mundo, o Alexandre aqui, todos, eu também. Eu queria que vocês fechassem os seus olhos mesmo, fechassem, não abrissem os olhos em hipótese alguma. Fechasse os olhos, salvo aquela mãe que está com a criança que não tem jeito, mas eu quero que você feche os seus olhos, mas feche mesmo, feche, a ponto que você saiba que não está enxergando nada. Vou contar até 2 e você fecha os seus olhos, por favor. 1, 2. Fique com eles fechados, ok? Legal. Isso aí, todo mundo. Continue com eles fechados e, por favor, o que eu falar, vocês agora, por favor, faça. Pegue a sua Bíblia e abre em Marcos 10, de olhos fechados. Todos de olhos fechados. Por favor, eu também estou tentando aqui. Abra sua Bíblia em Marcos 10. É o texto da nossa mensagem hoje, de 46 a 52. Quem achou, diga amém. Eu falei amém, não dá risada. Quem achou, diga amém. Então, quem não achou, dá uma risada agora. Quem não achou, dá uma risada. Pode abrir os olhos, irmãos. Ninguém conseguiu achar, não? Ninguém? Complicado, né? Complicado, né? Então, abra agora a palavra do Senhor com os olhos abertos. Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 46 até o 52. Agora, quando eu achar, eu vou perguntar assim, diga amém, por favor. Marcos, capítulo 10, Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 52, a cura do cego de Jericó. Os irmãos experimentaram aí uma coisinha, o que é ser e ter a deficiência visual. Olha só, mais ou menos. Foi só um breve exercício para a gente entrar assim no personagem bíblico de hoje, que nós vamos aprender um pouquinho com ele, com Bartimeu, o cego de Jericó. Jesus curou outro cego em Jericó, só que não temos o nome dele. O mais famoso é Bartimeu, está aí conosco, né? E é sobre ele que nós vamos falar e dele vamos, em nome de Jesus, tirar algumas lições para esta noite, para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 a 52. Vamos colocar em pé um pouquinho. Você que está aí na sua casa neste momento, abra a palavra do Senhor, acompanhe a nossa leitura. Marcos 10, do versículo 46 ao versículo 52, nos fala assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Senhor, abençoa o teu povo. Abra os nossos olhos, abra nossas mentes e sela tudo aquilo que o Senhor vai falar pelo teu Espírito em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos e irmãs. E foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Nós queremos aprender um pouquinho com Bartimeu. E a primeira lição, o primeiro aprendizado que nós temos aqui, é que Bartimeu não perdeu a oportunidade, o tempo da oportunidade. Aquele era o momento único, exclusivo,
em que o Senhor Jesus passava ali por Jericó. O Senhor Jesus estava saindo de Jericó para Jerusalém. E depois dessa saída de Jericó, Jesus estaria ali na ceia, Jesus estaria ali no Getsêmani, Jesus estaria na cruz, Jesus estaria sendo sepultado, ressuscitou e subiu aos céus. Era o último momento, a última oportunidade para Bartimeu. A última oportunidade para receber a bênção de Deus em sua vida. E o que nós podemos aprender em primeiro lugar, irmãos, que existem oportunidades que só passam uma vez na nossa vida. E se nós perdermos o tempo dessa oportunidade, possivelmente jamais teremos outra chance de receber o que Deus quer por nós. Por exemplo, hoje eu creio que é um dia único na vida de cada um dos irmãos. Aqueles que estão aqui conosco, aqueles que estão em casa. Um dia único, esse dia jamais voltará. E as oportunidades que Deus nos ofereceu nesse dia, por algum motivo, se nós deixamos de experimentar, de buscar, de tomar posse, jamais teremos outra oportunidade semelhante a essa para obter o melhor de Deus para as nossas vidas. Bartimeu, percebendo que o Senhor Jesus estaria passando por ali, ele não se conteve em si mesmo e aproveitou a oportunidade. E ali foi abençoado pelo Senhor Jesus. A palavra de Deus apresenta Bartimeu de uma forma muito interessante. Apresenta que ele era cego, mendigo e filho de Timeu. Ou seja, ele tinha uma cegueira, não sabemos se é de nascença, não sabemos se ele adquiriu isso durante a sua existência, embora algumas traduções, como a nossa, no seu pedido, quando o Senhor Jesus fala para ele, o que queres que eu te faça? Ele fala que eu torne a ver, nos leva a pensar que ele perdeu a sua visão em algum momento da sua existência. A palavra de Deus não resiste a nada se ele era de nascença ou adquiriu durante a sua existência. Há alguns relatos em algumas fábulas da época, é que ele era filho de um general do exército, etc, etc, e porque esse general fez algo errado contra lá o Império Romano, e ele foi sentenciado, e juntamente com o seu filho, ele teve os seus olhos vazados, como sentença de uma punição familiar. Mas tudo isso é história sem comprovação. Não podemos relatar isso como verdade, apenas como história, um fato. O que é verdade é que ele era cego, ele tinha essa limitação no seu corpo diante da sua existência. Por ser cego, isso automaticamente o lançou a uma condição miserável, mendigo. E a sua única forma de existência era pedir esmola, sentado à beira do caminho, como o texto diz. E como Jericó, ali era, naquela época do Senhor Jesus, era uma cidade economicamente muito forte, um centro empresarial, onde os ricos passavam, estavam sempre ali. Então, estrategicamente, aquelas pessoas que necessitavam de viver pela esmola do próximo, sentavam à beira do caminho, aguardando essas pessoas passarem para pedir e usufruir de atos de misericórdia daqueles que poderiam compartilhar com ele algum dinheiro, alguma quantia, para que eles pudessem viver e existir daquela forma. Bartimeu estava nessa situação, e a palavra de Deus o apresenta cego, mendigo, filho de Timeu, que estava sentado à beira do caminho. Sobre Timeu também nós não temos nada. Temos talvez a referência do nome Bartimeu, mas sobre o seu pai também não sabemos nada, a referência nada sobre ele, como nós já falamos anteriormente. A verdade é que ele era cego e mendigo, e sentava à beira do caminho, pedindo esmola. E é com esse personagem que nós aprendemos que, em primeiro lugar, precisamos aproveitar a oportunidade que é oferecida. Uma das oportunidades que existe na nossa vida é no tempo da juventude, que Deus nos dá a juventude. E há coisas que nós, se não aproveitarmos na juventude, jamais iremos aproveitar lá na terceira idade. Por exemplo, se eu desejar algum dia ganhar a São Silvestre, jamais ganharei. Porque eu teria que desejar isso lá nos meus 7 anos de idade, 8 anos de idade, começar a me preparar para isso. Hoje não tenho mais como fazer esse propósito. Talvez se eu tiver um sonho hoje de existir por mais 50 anos, acredito que seja quase impossível isso acontecer.
Porque o tempo de pensar em viver 50 anos está lá na juventude, onde você pode perceber que pode alcançar os seus 50 anos ou um pouco mais dos 50 anos. Mas quando você chega aos 56, 57, 60, acredito que quando nós brincamos nas festinhas de aniversário, que Deus te deu o dobro, que te deu de mais 50, mais... Ficamos daquele jeito, né? Né? Será que eu chego aos 100? Né? Tempos de oportunidade para se sonhar, para se construir. Uma vez só, a juventude é uma só. A oportunidade do tempo de juventude é uma vez só. Então, quando eu falo para jovens e adolescentes, eu falo de algumas responsabilidades dos jovens e adolescentes que nós precisamos ter para podermos ganhar lá na frente algo de Deus, né? Primeiro, é Deus. Segundo, família. Terceiro, igreja. Quarto, estudo. Já foram os 4 dedos da Bíblia, do dedo. São responsabilidades que a gente tem na juventude. Mas tem gente que ainda gosta de botar o namoro aí. Fica 5 responsabilidades. E se dentro dessa caminhada ele precisar fazer algum estágio ou trabalhar, tu bota mais um dedinho. 6 responsabilidades para aquele que é adolescente. E se nós arrumarmos outras coisas, alguma dessas fases serão puladas, vencidas, e não teremos mais condições de conquistar no tempo de oportunidade. Porque o tempo passou. Então vai depender das prioridades que nós temos. E Bartimeu, naquele momento da história, ele estava tendo a última oportunidade da sua vida, da sua existência, para ser curado da sua enfermidade, da sua cegueira. Era o último dia, a última passagem do Senhor Jesus por Jericó. E ele jamais iria passar ali de novo. E ele não perde essa oportunidade. Mesmo sentado no caminho, mesmo cego, mendigo, ele agarra essa oportunidade de clamar ao Senhor Jesus para receber a bênção tão desejada. O versículo seguinte nos mostra que, ouvindo que ele, que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas de cada vez mais gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Segundo aprendizado que nós temos com Bartimeu, o cego de Jericó, é que além de não perder a oportunidade, ele era um cara que tinha e sabia o que queria da sua vida. Ele tinha certeza. E não permitia que nada pudesse atrapalhar aquilo que ele pretendia conquistar. E mais uma vez nós vamos ver que a multidão, as pessoas ao seu lado, era o principal obstáculo para ele conquistar o seu objetivo, que era ser curado da sua cegueira. O texto diz que quando ele percebeu que Jesus, o Nazareno, estava passando, ele passou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas aí a multidão os repreendia. O versículo 48 fala sobre isso. E as multidões o repreendiam para que se calasse. E é isso que pode acontecer conosco no tempo que nós quisermos conquistar os nossos sonhos, atingir os nossos objetivos. Você pode ter dificuldade, obstáculo, e pode ser multidões de pessoas que podem torcer contra você e não ter nenhum sentimento de misericórdia para contigo. Pelo contrário, quem sabe até pode torcer para que você se dê mal nos seus objetivos. Aquele cego sentado à beira do caminho, aquele mendigo cego sentado à beira do caminho, clamando por Jesus, o Nazareno, incomodava multidões. Mas a boa notícia é que o seu grito, o seu clamor, não incomodava o Senhor Jesus. Jesus, quando passou a ouvir o clamor de Bartimeu, ao invés de acelerar os passos, ele reduziu os passos. Ao invés de sair correndo daquela situação, ele parou atentamente e começou a ouvir, de uma forma até mais alta, o clamor de Bartimeu. Assim como Zaqueu, que tinha uma dificuldade para ver Jesus, que também era multidão, esse cego de Jericó também tinha uma multidão contra ele. E acredite, muitos podem estar torcendo contra você, torcendo para que você não atinja os seus objetivos, que você não conquiste os seus sonhos.
Tem gente que às vezes, ao invés de levantar a sua autoestima, até abaixa a sua autoestima, dizendo que você não é competente, não é para você isso, você não leva jeito. Desiste disso, pense em outra coisa. Às vezes você tem ouvido isso muitas vezes. Às vezes as pessoas olham para nós e nos colocam numa situação de inferioridade, que eles se sentem mais felizes em ver nós sentados na beira do caminho, tendo necessidade de alguma coisa, do que nós levantando e suprindo as nossas próprias necessidades. Bartimeu não aceitou essa situação. Além de aproveitar a única oportunidade que ele tinha, que era Jesus passando por ali, ele estava determinado naquilo que ele pretendia conquistar e não deu ouvido, não deu confiança a uma multidão que o tentava calar, silenciá-lo e tentava fazer com que ele continuasse na mesma vida de sempre, pedindo esmola e sendo dependente dos outros. Bartimeu queria sair daquela situação e sabia que a solução estava à sua frente, embora não enxergava, mas ouvia e pressentia que o Filho de Deus, o Filho de Davi, estava bem próximo de ti, e era a oportunidade que ele tinha para ter os seus problemas ali resolvidos pelo Filho de Deus. E muitos repreendiam para que se calasse. Tem muita gente querendo repreender a igreja. Você já lê a Bíblia há quanto tempo e nada muda na sua vida? Para de ler a Bíblia. Você já ora há quanto tempo e nada acontece na sua vida? Para de orar. Você vai na igreja há quanto tempo, nada acontece na sua vida? Para de ir na igreja. Aproveita a pandemia, fica em casa. Olha só que coisa. O mundo tem nos oferecido, e muitas vezes as pessoas têm feito com que nós venhamos a desistir da nossa fé, que nós venhamos a desistir do nosso sonho, daquela busca que temos diante de Deus constantemente, porque as pessoas se sentem bem em ver cada um de nós em uma situação de inferioridade, para que possamos ser sempre dependente delas, amarrado nelas, como se nós pudéssemos viver, como não pudéssemos viver por nossa própria pernas, pela nossa própria caminhada, pelas nossas próprias forças. E até mesmo a nossa fé, muitas pessoas tentam abalar e fazer com que possamos desistir dela e de caminhar com Deus. O mundo não para de gritar contra nós. O mundo não para de oferecer situações para que a igreja desista de Deus. Não é à toa que a Bíblia vem sendo atacada e atacada a todo momento, questionada e questionada a todo momento. Não é à toa que a Bíblia é rejeitada das faculdades. Não é à toa que um servo e uma serva de Deus, quando entra na faculdade, ela é humilhada. Ela é separada do grupo. Porque as pessoas fazem com que elas percam a esperança e a sua fé e a sua crença no Cristo vivo, no Cristo ressurreto, aquele que pode verdadeiramente nos alcançar com a sua misericórdia e realizar os nossos sonhos. Existem multidões tentando calar a voz da igreja, existem multidões tentando falar contra a nossa fé. Eu prefiro ser um cego mendigo, sentado à beira do caminho e clamando por Jesus, do que um rico sentado no palácio, sem ter Jesus. Sem ter Jesus. Nós precisamos a cada momento aprender com Bartimeu. Se existe alguém tentando tirar você do caminho, da sua fé, se existe alguém tentando destruir os seus sonhos, continue clamando. E se você acha que o seu tom de voz não é suficiente para calar aqueles que estão tentando destruir a sua fé, calar a sua boca, faça como Bartimeu, grite mais alto. Grite mais alto, porque a Bíblia diz: batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei. Quem pede, recebe, quem busca, encontra. Não desista do seu sonho, não desista de Deus, não desista da sua fé. Continue clamando, porque o Filho de Davi está parado e pronto para te abençoar. Olha o que acontece com essa insistência de Bartimeu. Parou Jesus cercado com os seus discípulos.
cercado com uma numerosa multidão, como diz o versículo 46, juntamente com os discípulos, numerosa multidão que estava com ele. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Glória a Deus por isso. Aquele clamor parou Jesus. Aquele clamor parou a multidão. Aquele clamor silenciou uma multidão. E eu acredito que aquele clamor decepcionou muita gente. Mas muita gente. Eu queria estar lá para ver o rosto daquelas pessoas que falavam para Bartimeu: cala a boca, fecha a boca, para de gritar, você está incomodando o mestre. Quando ouve do próprio mestre: chama ele aqui para mim, eu quero conversar com ele. Interessante, Jesus podia ter voltado lá: você que está me chamando? Não. Vocês estão falando para ele calar a boca, então traz ele aqui agora para mim. Vocês que vão trazer ele aqui. Como é que Jesus honra, né? Como é que Jesus honra aqueles que clamam, aqueles que buscam, aqueles que não desistem, aqueles que aproveitam a oportunidade? Vai lá, traz ele aqui. Traga ele aqui. E Jesus, o texto diz: chama ele, então levanta-te, ele te chama. E o versículo seguinte: lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Aqui entra algo sobrenatural. Quando ele recebe o convite de Jesus, a Bíblia diz que ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. A Bíblia diz que ele clamava. A Bíblia diz que a multidão tentava silenciar, mas no meio do silêncio vem alguém e diz assim: o mestre te chama. E ele, a primeira atitude dele foi levantar, dar um salto, e esse salto fez com que a sua capa caísse. E ele foi ao encontro de Jesus. O que significa isso? Já no coração de Bartimeu, a fé necessária e suficiente para receber a bênção do Senhor já estava plantada, a semente já estava germinando, o fruto já estava pronto para ser colhido, porque quando ele dá um salto e lança e a capa cai, naquele exato momento ele deixa de ser mendigo, porque a capa era uma forma de identificar o mendigo. Alguns dizem que era até oferecida para que todos pudessem saber que aquele ali era um mendigo autorizado por lei, porque ele estava com capa, se podemos dizer assim. Então ele joga a capa fora, dizendo: agora eu não serei mais um mendigo, agora eu não serei mais cego, porque o mestre me chama, o mestre me convida, e agora eu estarei diante dele, e eu já sei o que eu vou pedir. E eu já sei o que vai acontecer, porque se ele parou, é porque ele tem algo para mim. Se ele me ouviu, é porque ele tem algo para mim. Se ele está me chamando, porque ele me deseja abençoar, e eu serei abençoado. E se ele quer que eu chegue até ele, porque ele quer realizar a minha vontade. Glória a Deus por isso. Esse salto de Bartimeu, ele deixa o seu passado de mendigo, de cego, de pedinte, de humilhação, para ser agora exaltado diante de Deus e diante de uma multidão. É a fé. Ele não perdeu a oportunidade. Ele não deixou de ser vencido pela multidão, mas tinha fé a saber que Jesus poderia curá-lo e retirá-lo daquela situação. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. O versículo 51 traz para nós também algo precioso. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Irmãos, não sei se vocês... É do meu tempo, não é do tempo dos irmãos aqui, né? Mas existia um filme, acho que era um filme, um seriado, não lembro bem. Era em preto e branco ainda, da lâmpada do Aladim, que a lâmpada você esfregava, saía um gênio, você tem direito a 3 pedidos. 3 pedidos. E eu, como criança, sempre fazia assim: o que eu pediria a um gênio se aparecesse agora, hein? Morando na Baixada Fluminense, andando descalço, com um short costurado, com borná para ir para a escola, a pé, andando 6, 7 quilômetros para ir para a escola.
no barro, na chuva, na lama, do jeito que tivesse, é daquele jeito que a gente ia para a escola. Não tinha uma bicicleta, não tinha um carro, não tinha um quarto. A gente tinha um sofá-cama que dormia 3. Eu ficava assim, poxa vida, esse gênio podia aparecer, eu era doido. Tinha dia que eu ia procurar a lâmpada no mato, na rua, saia cavando. Eu vou achar uma lâmpada aqui, vou esfregar e os meus problemas vão ser resolvidos. O que eu pediria? E hoje, o que você pediria a Jesus? Qual é o seu pedido para Jesus? Eu volto a repetir o que nós falamos no início. Se você veio aqui, é o tempo da sua oportunidade. Mas também é agora o que o Senhor Jesus está te perguntando a cada um de você, como também está perguntando a mim, o que queres que eu te faça? Qual é o seu desejo? Qual é a sua vontade? Eu fico pensando que Bartimeu era cego e mendigo. E ele tinha tantas possibilidades para pedir a Deus, tantas coisas que ele poderia pedir a Deus. E que podemos lembrar do texto que a palavra de Deus mostra, por exemplo, Salomão, quando o próprio Deus se apresentou diante dele e falou assim, pode pedir o que você quiser. E a opção de Salomão não foi riqueza. Ele falou assim, eu quero sabedoria para governar esse povo, só isso. E essa sabedoria lhe trouxe riqueza. Pessoas que, ao pedir algo a Deus, não pensava no próximo, pensava na vontade de Deus e não em si mesmo. O que queres que eu te faça? Talvez aquele cego podia falar assim, eu queria ir numa churrascaria hoje, tanto tempo que eu não vou, a grana está curta, o pessoal não está mais distribuindo, uma conta bancária boa, né? Eu me conforto sendo um cego, mas desde que eu tenha dinheiro no banco. Podia. Quando ele deu um salto, irmãos, e largou a capa, o seu pedido já estava feito. E a sua certeza era que Jesus iria curá-lo de sua cegueira, era o que ele queria. Era a sua oportunidade, a última oportunidade que ele tinha na sua vida. E ele não sabia disso, que era a última oportunidade. Jesus jamais iria voltar em Jericó. Mas quando ele chega diante do Senhor Jesus e é surpreendido por essa pergunta, eu acredito que poderíamos dizer mais ou menos assim. Ele chegou para Jesus e falou assim, tu sabes o que eu quero. Eu só quero voltar a ver. Só isso que eu quero. E quando ele clama lá atrás, Mestre, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A sua fé já era tão necessária e suficiente a ponto de saber que só Jesus poderia resolver o seu problema. Só Jesus poderia operar aquele milagre. Ele tinha essa fé inabalável e aquela era a oportunidade dele exercitar a sua fé diante de Deus e diante dos homens. Por isso ele não fica nem um pouco melindroso diante de uma multidão, diante dos discípulos, fazer um pedido desse ao Senhor Jesus. Ele desafia não para humilhar o Senhor Jesus, ele desafia para glorificar o Senhor Jesus, para honrar o Senhor Jesus, para fazer com que a glória do Senhor Jesus se manifestasse diante dos seus discípulos e diante dos seus homens, para que o povo da terra, em especial aqueles homens e aquelas mulheres daquela época, percebesse que verdadeiramente Jesus era o herdeiro do trono de Deus, o Filho de Deus vivo entre nós. O seu pedido foi para a glória de Deus e não para desafiar o poder de Deus. Se você olhar para a cruz, você vai ver um ladrão desafiando o Senhor Jesus. Se tu és o Filho de Deus, sai da cruz. Desce daí agora. Já salvou tanta gente, não salva a si mesmo? Mas Bartimeu não. O seu pedido foi para a glória de Deus. Jesus podia operar aquele milagre. E isso acontece. Que queres que eu te faça? Respondeu o cego, Mestre. Ou seja, ele reconhece o poder de Deus em Cristo Jesus. Que eu me torne a ver. Que eu me torne a ver. E quando nós olhamos o versículo seguinte, nós podemos entender que a trajetória desse mendigo, desse cego Bartimeu, era uma trajetória que aguardava constantemente o Senhor Jesus para que ele pudesse abençoá-lo.
E ele tinha certeza que esse dia ia chegar, que Jesus não subiria aos céus antes de abençoá-lo, que ele não morreria antes de ser curado pelo Senhor Jesus. Leia comigo, querido, o último versículo, versículo 52. O que está escrito aí na palavra de Deus? Todos juntos. Então, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Jesus não falou assim, vai andando e vai ser curado. Está curado. Não. A tua fé te salvou. Imediatamente, ele recuperou a visão. E qual foi a atitude dele? Seguir Jesus. Ele já era um discípulo do Senhor Jesus. Ele aguardava o tempo da oportunidade de Cristo na sua vida. Ele aguardava o tempo de Deus na sua vida. E ele confirma essa fé diante de Deus naquele momento. Que eu torne a ver. E Jesus fala assim, filho, a tua fé te salvou. Além de ter a visão para dar continuidade à sua existência, para não ficar mais sentado à beira do caminho, para não ser mais humilhado, ultrajado, para que não seja mais objeto de visão e escárnio da multidão. Jesus fala, vai, a tua fé te salvou. E ele poderia ir para qualquer outro caminho, mas o caminho dele já estava selado no seu coração. Era o caminho de seguir a Jesus. Irmãos, nós aprendemos com o cego de Jericó, Bartimeu, curado, que precisamos aproveitar as oportunidades, que não podemos dar ouvido àqueles que querem destruir a nossa fé, que entendemos que precisamos clamar e buscar as nossas bênçãos diante de Deus de forma incansável, constantemente, em todo momento. Se você acha que está gritando e está baixo, grite mais alto. Se você acha que está pedindo pouco, peça mais vezes. Se você acha que a bênção está demorando, insista muito com Cristo, independente do que as pessoas estão falando ou pensando de você. Mas, acima de tudo, creia que mesmo que estejamos sentados à beira do caminho, mesmo que estejamos cegos, nós precisamos ter no nosso coração essa fé inabalável em Cristo Jesus, a saber que Ele pode, de fato, e querendo Ele, tudo pode acontecer na nossa vida para a glória dEle e para a nossa alegria. Ele não desiste, os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor, os seus olhos estão atentos à nossa situação e a sua mão está estendida para abençoar todos aqueles que aguardam o dia do Senhor em sua vida, sem se dar por vencido pelas agonias que porventura estamos enfrentando no tempo presente. Jesus falou com ele, vai, a tua fé te salvou. E ele caminhou seguindo o Senhor Jesus. Salvo em Cristo Jesus. E é isso que o Senhor Jesus faz conosco nos dias de hoje. Ele quer que de fato a igreja continue caminhando no caminho da fé, no caminho da salvação. Que não venhamos a desistir desta caminhada, mas a prosseguir nesta caminhada, até que o Senhor venha em nosso socorro e nos alcance com toda a sorte de bênção. E aquele pedido, aquele desejo, aquele sonho seja realizado para a glória de Deus e para a nossa alegria. Que a igreja cresça assim. Em tempos de dificuldade, irmãos, o que nós precisamos é ficar na beira do caminho clamando, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E eu creio que uma hora Deus vai parar e vai mandar nos chamar, e a nossa história será outra, será melhor para a glória de Deus. Que possamos caminhar assim, em todo o tempo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar. E vamos orar também consagrando hoje os elementos da ceia do Senhor. Graças a Deus, né? Estamos aqui na casa de Deus. Já há um bom tempo que queríamos ministrar a ceia do Senhor. Deus nos deu essa oportunidade hoje, o tempo da oportunidade. Graças a Deus por isso. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor tem falado e feito em nosso meio. Obrigado por cada irmão e irmã que está aqui presente conosco, aqueles que estão em casa e não podem vir. Deus abençoe o teu povo.
Nós queremos seguir o exemplo de Bartimeu, Deus. Não desistir do Senhor. Não queremos perder a oportunidade. Então hoje é o dia que o Senhor fez para nós, para que estivéssemos aqui na tua casa, para ouvir a tua voz, te adorar, te glorificar e comer do pão e beber do cálice. Louvado seja o teu nome. Não seremos vencidos por este mundo, Deus, porque o Senhor está diante de nós, conduzindo a tua igreja, Deus. Podemos até estarmos parados, estacionados à beira do caminho, com dificuldades, mas a nossa voz, a nossa fé continua a mesma, clamando, esperando, aguardando a oportunidade, o tempo de Deus em nossas vidas, o socorro do Senhor que está sendo providenciado para com o teu povo. O Senhor não tarda a vir ao nosso socorro e tudo será transformado, tudo será melhorado para a tua glória em nossa vida e na existência da igreja. Eu creio, Senhor, eu creio. E se nós estamos cegos no tempo presente, sem conseguir enxergar a tua vontade, sem compreender o teu projeto para nós nesses dias, Senhor Deus, só não calhe a nossa voz, Senhor Deus. Só não nos deixe ficar mudo, porque nós queremos é falar, é clamar pelo Senhor todos os dias, até que o Senhor abra os nossos olhos para ver a tua glória e ver a tua ação poderosa no meio do teu povo, nesta época em que vivemos, Deus. Ô Senhor Jesus, abra os olhos da tua igreja para que veja o que o Senhor tem preparado para ela, um futuro glorioso, um futuro de vitória, aonde o Senhor será honrado em todo o sempre, Deus. Glória te damos, Senhor Deus. E agora consagramos os elementos da ceia. Fortalece o teu povo para caminhar e santifica o teu povo. Em nome do Senhor Jesus que oramos hoje e sempre. Amém e amém.